Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta terça-feira, e é claro, um vídeo cheio de informações importantes do nosso gigante da colina. E a vida do torcedor, de fato, não é fácil, pois com o início do processo de transição do Vasco para se tornar uma sociedade anônima do futebol, tivemos a informação nesta segunda-feira à noite que o Vasco está tendo problemas com a FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Esse problema faz com que o Vasco não possa prosseguir com este processo de transição e automaticamente não se transforme em uma SAF. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, trazer de fato o que está acontecendo atualmente, mas também falar sobre muitas outras novidades, porque teve Ronaldo Fenômeno, o CEO, o dono da SAF do Cruzeiro, falando sobre o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre contratos. Muitos atletas desse atual elenco estão tendo os seus contratos encerrados nesses próximos meses e o Vasco já começa, a pensar na renovação contratual de alguns jogadores. A gente vai falar sobre isso e, além dessa, é claro, muitas outras informações. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento, pois a sua inscrição é importantíssima para o crescimento do nosso canal. Deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo o que acontece dentro do nosso gigante da colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero iniciar aqui falando sobre esses problemas que vieram à tona nesta segunda-feira à tarde, pois o Vasco enviou um pedido para registrar a Vasco SAF na Federação do Estado do Rio de Janeiro. E a FERJ, ao analisar este pedido em reunião dentro da sua entidade com a diretoria, decidiu que só irá dar andamento a este processo, no caso de transição do Vasco como associação para a Vasco SAF, vai ter que pagar a dívida que hoje o Gigante da Colina tem com a federação. Segundo informações que a gente teve nesta segunda-feira, através de um posicionamento por parte da própria FERJ, esta decisão cumpre de fato o que aconteceu também no mesmo processo de transição por parte do rival Botafogo. Botafogo que também neste ano de 2022 se transformou em uma SAF e, ao passar por esse processo de transição que o Vasco passa hoje, acabou travando também no mesmo problema que hoje o Vasco está tendo com a federação. Isto, querendo ou não, está descrito no regulamento da Federação Estadual do Rio de Janeiro para registro da SAF. Está escrito lá no artigo 8º do regulamento. Abre aspas, no caso da constituição e registro da SAF na primeira e segunda modalidade, haverá necessidade de regularização de todos os débitos existentes em nome do clube original, além do pagamento da taxa prevista, caso haja alteração da sede no município no ato da transformação. E o Vasco, de fato, confirmou isso através do seu último balanço. De acordo com o balanço do Vasco que saiu ainda neste ano de 2022, o Vasco deve à FERJ hoje R$ 6,8 milhões, R$ 6.800.000 à Federação Estadual do Rio de Janeiro. E na época deste balanço, no caso feito pelo Adriano Mendes, atual VP de Finanças do Vasco da Gama, o Vasco deixa bem claro, entre aspas, que o clube está negociando a forma de pagamento da dívida. Fecha aspas. Nos próximos dias o Vasco estará sendo notificado pela FERJ sobre esta dívida no valor de R$ 6.800.000 e a dívida, só para esclarecer também essa situação a vocês, não precisa ser quitada de uma única vez. O Vasco pode parcelar ela para dar prosseguimento, no caso, a esta transição. E também, para explicar melhor para você essa situação, pode haver uma dúvida. Isso pode atrapalhar a vida do Vasco? E a resposta que eu dou para vocês é sim. Caso o Vasco não pague
essa dívida no valor de R$6.800.000, como a gente acabou de trazer para vocês e como está escrito no regulamento da FERJ, o Vasco não poderá dar prosseguimento a essa transição da SAF. E há um grande objetivo dentro do clube que essa transição ocorra nesses dias em que o Vasco está sem partida. Há aí um período, né, sem jogos do Vasco na Série B, e o Vasco iria e tem como objetivo utilizar esse período sem partidas para dar processo à transição, para transferir alguns ativos do departamento de futebol, como contrato de jogadores, membros de comissão técnica, e dar tempo para que no domingo todos venham estar regularizados para entrar em campo contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Então é necessário esse pagamento, porque somente após acertar os detalhes com a FERJ, o Vasco poderá dar prosseguimento ao registro na CBF. Então é uma burocracia muito grande e o Vasco hoje se encontra travado nesta situação. Preocupa? Claro, a gente espera que hoje, nesta terça-feira, com certa urgência, a diretoria do Vasco possa se mexer com relação a isso para regularizar, e assim que tudo também estiver ok, além, é claro, de todos os atletas poderem entrar em campo no domingo, o Vasco também possa receber os 120 milhões por parte da empresa norte-americana para ter aí o seu primeiro investimento oriundo da Vasco SAF. E de fato, sobre o posicionamento da FERJ, querendo ou não, é algo chato, porque nesses 2 últimos anos a FERJ não pagou os clubes que disputaram a competição. Então, querendo ou não, se o Vasco está em débito com a FERJ também está em débito, né, com um Vasco da Gama. A gente vai seguir de olho, informando para vocês, mas é um problemão que vem aí, de fato, ontem no colo do Vasco da Gama, né, um problema que chegou aí do nada e a gente espera que possa ser solucionado o mais rápido possível. Ainda sobre Vasco, né, ainda sobre esses problemas que vem acontecendo, hoje um grande problema que, querendo ou não, acontece dentro do clube, se trata dessa preocupação sobre o acesso à elite do futebol brasileiro. Hoje o Vasco é o 4º colocado, a 1 ponto do Grêmio, aliás, a 2 pontos do Grêmio, 3º colocado, e a 2 pontos também do Bahia, vice-líder da competição, e a 6 pontos do 5º colocado, que é a equipe da Tombense. Hoje há um líder disparado, Cruzeiro, com 54 pontos, a 18 pontos à frente da equipe do Tombense, que é o atual 5º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem o Ronaldo, o dono da SAF do Cruzeiro, falou sobre a Série B. Ele, mesmo diante da grande distância que o Cruzeiro tem hoje dos seus adversários, ainda trata com cautela nessa situação sobre o acesso à elite do futebol brasileiro, mas falou sobre o Vasco da Gama. Ele deixou bem claro, né, nessa entrevista, e é importante a gente trazer para vocês um olhar de alguém que está fora, né, do Vasco da Gama, não é torcedor do Vasco, mas olha a situação da Série B e observa o Vasco na tabela. O Ronaldo deixou bem claro que hoje os 4 grandes que estão no G4 da Série B são os grandes favoritos a estarem na elite do futebol brasileiro. E um detalhe até mesmo importante é que esses 4 já foram campeões da Série A do Brasileirão. O Ronaldo disse o seguinte, abre aspas, pinta aí que o G4, né, no caso, que está nesse momento, será o que vai subir. Times que se destacam e competem melhor. Então, eu trouxe essa informação até para você saber que, mesmo diante de nós, torcedores vascaínos, estarmos preocupados com a situação, hoje o Vasco segue sendo o favorito ao acesso. A gente se preocupa por saber quem é o Vasco, mas quem está de fora olha para o Gigante da Colina hoje e vê um dos grandes favoritos a estarem na Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. E falando em Série A, um assunto importantíssimo, né, para o ano que vem é elenco. O que irá acontecer com o elenco do Vasco da Gama? Pois, para vocês terem noção, hoje na Série B, o Vasco conta dos seus 36 atletas que compõem o elenco cruzmaltino com 17 que têm acordo até o final desta temporada. Ou seja, um pouquinho menos do que a metade hoje do elenco cruzmaltino não tem contrato para o ano de 2023. Isso preocupa, pois o Vasco hoje, internamente, olha para essa situação e não sabe até mesmo o que será do elenco para o ano que vem. E sobre o posicionamento da diretoria, hoje a diretoria não está tratando com a renovação de nenhum atleta. É claro, existem exceções. E na minha opinião, aliás, nas minhas informações que eu tenho, são 2 essas exceções. O Andrei Santos, que tem contrato até 2023, então é de fato uma exceção, porque não tem contrato até o final do ano. É uma promessa, o Vasco busca sua renovação contratual e é uma grande expectativa para que ela possa vir a ser anunciada nesses próximos dias. E outro atleta dessa lista de 17 que tem contrato até o final desse ano e não tinha uma renovação consolidada é o Alexander, mas as informações que a gente teve é que já está tudo alinhado, o atleta vai renovar o seu vínculo contratual até 2023.
e 5. Mas sobre esses outros jogadores que se encontram dentro do Vasco da Gama e ainda não renovaram, a diretoria prefere terminar a Série B do Campeonato Brasileiro para tratar sobre esse assunto. O Vasco prefere esperar essa definição para saber até como será feita a montagem desse elenco, ao lado também da empresa norte-americana 777 Partners. Alguns jogadores desses 17 se destacam, exemplo, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Anderson Conceição, Juan Quinteiro e Raus. Esses aí são alguns jogadores que têm certo destaque. O Raus hoje é o reserva imediato, o Quinteiro hoje é o titular ao lado do Anderson Conceição, que inclusive, no caso, o Anderson Conceição recebeu uma proposta de São Paulo nesses últimos dias e de alguns outros clubes fora do Brasil, mas rejeitou, nem sequer quis ouvir, quer permanecer no Vasco, é o capitão, é um vascaíno de coração, sempre teve sonho de vestir a camisa do Gigante da Colina e é um objetivo do zagueiro disputar a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco da Gama, então é realmente uma das prioridades para a renovação contratual. O próprio Yuri Lara e o Thiago Rodrigues, na minha opinião, foram as duas melhores contratações do Vasco nessa Série B também. Tem uma certa cautela em cima desses atletas, mas preocupa, pois tem o contrato até o final do ano. E além deles, outros, Alex Teixeira, Fintelman também. Para vocês terem noção, os 4 goleiros hoje do nosso elenco, Thiago Rodrigues, Raus, Alexander e Fintelman, têm contrato apenas até o final desse ano. Então, o Vasco pode chegar em 2023 sem nenhum goleiro no elenco. Com relação a outros, Danilo Bosa está por empréstimo até o final da temporada. Será que fica para 2023? O Quinteiro e Anderson Conceição a gente já falou. Mas outras situações, Léo Matos e Edmar, os dois laterais, têm contrato até o final do ano. E aí, eles ficam para 2023? Meio-campista, Yuri Lara, Luiz Henrique, Nenê, Sarrafiore, todos esses com contrato até o final da temporada. E para finalizar sobre os atacantes, Fábio Gomes, Bruno Tubarão, Raniel e Alex Teixeira. Então há essa incerteza, há esse clima de incerteza dentro do clube hoje, uma preocupação muito grande sobre o ano de 2023. Não se sabe se o Vasco estará na Série A. Esse é o planejamento, mas ainda há certas dúvidas com relação ao acesso, então o Vasco ainda não tratou sobre a renovação contratual desses atletas. O certo é, muito provavelmente, o que a gente viu no rival Botafogo nesta temporada de 2022 deve acontecer com o Vasco se tratando de acesso. Vai subir com o elenco e terá que fazer uma nova remontada para o ano de 2023. E aí, torcedor, dessa lista de 17, qual você acha que seriam as peças essenciais para permanecerem no elenco para o ano que vem? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, muitos atletas estão tendo seu contrato encerrado no final desse ano e o Vasco ainda não sentou para conversar com nenhum deles. Fora as exceções, como eu trouxe, André Santos e Alexander. A gente fica por aqui. Este foi o primeiro vídeo desta terça-feira e amanhã retornaremos com mais um conteúdo para vocês. Amanhã não, né? Hoje, ao meio-dia, retornaremos com mais conteúdo. Um grande abraço a todos, rapaziada. Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Se você é inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.